Olá, tudo bem? Esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Antes de começar o episódio de hoje, deixa eu lembrar a promoção do mês de junho para você que é ouvinte aqui do podcast assinar a Gazeta do Povo. São só R$ 2,40 por mês nos 6 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens, conteúdos exclusivos, colunas e, claro, apoia aqui o podcast. Só R$ 2,40 por mês nos 6 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Lojas de rua abriram agora há pouco na maior cidade do país, depois de mais de 2 meses e meio fechadas por conta da pandemia. A região da 25 de março, no centro de São Paulo, o maior comércio popular do Brasil, voltou ao cenário tradicional. Muita gente circulando. Tanto tempo, né, assim, sem comprar, né, então decidi vir comprar hoje. Você já ouviu aqui no 15 Minutos que vários estados e municípios estão reabrindo após o fechamento determinado lá em meados de março. A questão é, como é que está funcionando essa reabertura? Por enquanto, o que se sabe é que tem um empurra-empurra de responsabilidades e também lojas lotadas, não respeitando medidas de distanciamento, além de vendas ruins, apesar do comércio em funcionamento. Aqui nesse episódio do podcast eu recebo a Camila Abrão, que é repórter de República da Gazeta do Povo. Ela traz um panorama de como tem funcionado essa reabertura em algumas cidades e também como tem acontecido esse processo em outros países. Bom, Camila, vamos lá então. Eu queria começar falando de São Paulo, né, epicentro da Covid-19 aqui no país. Como é que está sendo essa reabertura do comércio na maior cidade do país, enquanto, claro, a pandemia está longe de ser controlada, hein, Camila? Então, São Paulo é um caso à parte, assim como o Rio de Janeiro, né? Por serem cidades muito grandes, populosas e terem uma região metropolitana também com uma densidade demográfica muito alta. O governo de São Paulo lançou o Plano São Paulo para a reabertura gradual do comércio. E ele leva em conta 2 critérios, que é a capacidade do sistema de saúde, como é que está a taxa de ocupação dos leitos, taxa de ocupação dos leitos de UTI para o pessoal que está infectado com Covid, que não está. E também o segundo critério que eles usam é a evolução da pandemia em nível local no estado, levando em conta o número de infectados, número de mortos. O problema é que a cidade de São Paulo, a capital, está reabrindo agora, só que no final de semana a gente pôde ver nos telejornais, principalmente, imagens de muita aglomeração. O comércio de rua de São Paulo reabriu as portas hoje depois de quase 80 dias fechado. E teve fila para entrar nas lojas que funcionaram em horários restritos. E esse tem sido um problema nas ruas mais populares, o comércio no Brás, na rua 25 de março. Então tinha muita aglomeração. O Plano São Paulo prevê que as associações comerciais, os comerciantes se autotutelem, eles que façam ali meio o controle da situação. E aí é um probleminha porque a Associação Comercial de São Paulo, por exemplo, diz que não tem como os comerciantes cuidarem de tudo isso, né? Então fica uma situação problemática. Outro problema também que acontece é porque as cidades ali no entorno de São Paulo, Grande ABC e tal, elas são meio coladas, né? A capital paulista está na chamada fase 2, em que é permitido o funcionamento de algumas atividades com horários diferenciados e medidas de higiene contra a Covid-19. E apesar da capital ter aberto na fase 2, que é a fase laranja, que é uma reabertura com algumas das restrições, as cidades em volta estão ainda na fase 1, que é a fase vermelha de restrição total, onde só os comércios essenciais estão funcionando. E isso tem causado também um atrito ali entre o que fica decidido pelos prefeitos e o que fica decidido pelo Estado, pelo governo. Então está tendo uma confusão também entre as cidades ali pertinhos. A cidade continua em quarentena. Nós conseguimos controlar a disseminação do vírus, mas ele ainda é uma realidade a ser enfrentada. E como é que tem sido a fiscalização de medidas de segurança determinadas para permitir a reabertura em São Paulo, hein, Camila? Olha, a princípio, a prefeitura ela vem autuando e vem fiscalizando comércios que não deveriam estar abertos, porque o plano do governo prevê que as associações e os próprios comerciantes, eles
leiam o plano, entendam o plano e apliquem as regras. Entrar a quantidade certa de clientes, as pessoas têm que entrar com máscara, os comércios têm que fornecer álcool em gel para as pessoas. Em vez de promoções, higiene para garantir essa tranquilidade. Está sendo imprescindível o uso de máscara, né? Para liberar a entrada, a pessoa tem que estar também utilizando o material de proteção, que é a máscara. A gente disponibiliza o álcool em gel para a pessoa estar passando e poder entrar para o atendimento. O atendimento vai ser só 3 pessoas por funcionária. Só que isso fica difícil de controlar, por exemplo, se você vê imagens da rua 25 de março no final de semana lotada, porque não tem como as pessoas respeitarem o distanciamento social, basicamente isso, né? Sim. E ali mesmo na região são grandes shoppings com boxes, um perto do outro, um do lado do outro. Então, assim, a prefeitura joga essa responsabilidade para a associação comercial, digamos assim. A associação comercial diz que não tem estofo suficiente para fazer essa fiscalização, muito menos os comerciantes que estão tentando sobreviver ali no meio, né? Então fica nessa situação meio complicada. Para essa matéria em especial, eu conversei com o Marcel Solimeu, que é o economista-chefe da Associação Comercial lá em São Paulo, e ele disse que eles têm seguido as instruções, que são essas de passando para os comerciantes, né, a quantidade de pessoas para entrar e tal, dando o apoio, mas na prática mesmo fica difícil de controlar, né? Vamos lembrar também que é o seguinte, né? Você até menciona, né, na reportagem que você citou, que os números em São Paulo também não estão longe de estar controlados em relação à Covid-19, né, Camila? Sim, estão muito longe de estar controlados. Até ontem, no dia 16, São Paulo teve um recorde de casos, de registros de casos em 24 horas, né? Foram 8.825 novos casos registrados e 365 óbitos. Isso, se você for pensar, foi em 24 horas, então é muita coisa. E por ter sido o epicentro, por ser o centro econômico do país, o total de casos já passou de 190 mil e de mortes já passou de 11 mil óbitos, né? Então é uma situação bem complicada, apesar da taxa de ocupação na Grande São Paulo dos leitos, né? Tá em 77%, que ainda é alta. E a taxa de isolamento social nos últimos dias, até com a reabertura também, desde quarta-feira passada, vem caindo e está abaixo de 50%. Né? No geral, os lojistas dizem que esse primeiro dia de reabertura não foi muito bom para as vendas e especialmente para queimar os estoques, que estão com o preço muito melhor. As lojas, por enquanto, só podem funcionar por 4 horas. Bom, nesses locais em que o comércio já está funcionando, o que tem dito os comerciantes sobre as vendas, né? Imagino que está meio devagar ainda essa reabertura, pelo menos a retomada do comércio, né? Sim, tá voltando devagar e claro, não chegou ainda no nível normal e não vai chegar tão cedo. Até conversando com o presidente da Associação Empresarial de Florianópolis, por exemplo, que é uma capital que abriu já há mais tempo, né? Abriu no final, no início de abril. Mesmo eles funcionando de uma forma diferente, é claro que o estado é diferente, a cidade é completamente diferente de São Paulo, mas eles levando uma reabertura há mais tempo, ele diz que ainda não voltou ao normal e eles não esperam que voltem tão cedo. Eles têm funcionado, mas funcionado com muitas restrições e as pessoas também têm ficado em casa, né? Parte das pessoas tem ficado em casa, então tem ocorrido uma baixa assim bem grande. Você citou aí Florianópolis, né? Eu queria falar um pouco de Florianópolis, Camila. A cidade é meio que um ponto fora da curva, né? Nessa questão da evolução de casos e mortes do coronavírus. E olha que lá o comércio já está aberto há bem mais tempo, né? Sim, é claro que a gente leva em consideração quando a gente fala de Florianópolis, não é uma comparação com São Paulo. É isso que eu quero deixar claro. Não é uma comparação com São Paulo. Mas a cidade realmente, ela reabriu no início de abril. Assim, ainda segurou um pouquinho porque o estado foi permitido, o governador do estado permitiu a reabertura no dia 27 de março,
mas eles seguraram ali uma semana para reabrir com restrições o comércio em Florianópolis, né? Mas a capital de Santa Catarina conseguiu passar 32 dias sem registrar um óbito por Covid. Então, isso é uma marca bem expressiva, né? Ainda mais com o avanço da pandemia, interiorização agora e tudo mais. Então, assim, a cidade está funcionando, claro, com as restrições. Eu conversei com o presidente da associação empresarial deles, Associação Comercial e de Indústrias, que é o Rodrigo Rossoni, e ele falou sobre isso, falou que não voltou ao normal, claro, o número de negócios, o número de compras não voltou ao normal ainda, inclusive está bem abaixo do esperado, mas a cidade tem funcionado. Mas ele diz que o sucesso, digamos assim, vamos colocar esse sucesso entre aspas, Sim. na contenção, né, dos números da Covid na cidade, se deu muito pela conscientização das pessoas e pela ação da prefeitura, dos órgãos de saúde, ali de conscientizar as pessoas, testarem um pouco acima da média as pessoas também. Então, ele disse que esses foram os dois grandes fatores que estão mantendo a cidade aberta, com o comércio reaberto parcialmente. Para você ter noção, Florianópolis, desde o início da pandemia, tem menos de 1.000 casos confirmados de Covid e 9 mortes. Então, a gente sabe que tem uma diferença grande entre, é claro, a gente não está fazendo uma comparação das capitais, mas é um resultado bastante expressivo, né, na situação que a gente está vivendo. Pois é. Bom, no sul também do país, né, tem a situação de cidades como Curitiba e Porto Alegre, que a gente até citou nessa semana aqui no podcast, num episódio, que estão passando por um outro processo, né, que é um novo fechamento, vamos dizer assim, que reabriu e agora está tendo que fechar novo. E vamos lembrar também que, aí, incluindo Florianópolis também, vem aí o frio mais intenso, né, começo do inverno, que pode trazer um agravamento na questão dos casos para a região sul do país. Sim, eles estão tendo aqui em Curitiba e Porto Alegre também, estão tendo que dar um passo atrás na reabertura, e com razão, houve aumento de casos, houve um aumento na taxa de ocupação de leitos, e essa questão que você falou da temperatura, do inverno chegando, é um ponto que os secretários do Ministério da Saúde, durante as coletivas, batem muito falando sobre a sazonalidade. Conforme já havíamos falado anteriormente, nós estamos começando a observar uma maior incidência de casos e de óbitos nessas regiões. Elas têm uma vantagem de terem conseguido se preparar com mais tempo, com maior antecedência, com melhor qualidade. Por outro lado, elas estarão enfrentando também esse período invernal, que é um fator agravante. Eles falavam que isso aconteceu no Norte e Nordeste, e foi por isso que teve um aumento muito grande de casos lá e de mortes, e que era para o Sul, Sudeste, Centro-Sul, esses estados aqui de baixo, digamos assim, começarem a se preparar, porque levando em conta já o natural, assim, a série histórica. Nesse período a gente tem mais casos de influenza, tem mais casos de gripe, e que com a pandemia agora a tendência seria um aumento no número de casos, né? Pois da Covid também. Para fechar, Camila, uma preocupação que está sempre rondando, né, os locais que têm levado adiante a reabertura, inclusive em outras partes do mundo, você menciona também nessa reportagem, é a tal da segunda onda de contaminações, o que preocupa, inclusive, em outros países, né? Sim, tem países que já passaram pela primeira onda, digamos assim, de contaminação, como a Coreia do Sul, que teve muito sucesso ali para conter o vírus, testou em massa a população quando teve que respeitar o isolamento social, se propôs a realmente respeitar, e mesmo assim, no último sábado, eles estão passando por uma reabertura gradual, por exemplo, cafés, lanchonetes abriram e tudo mais, mas mesmo assim, no sábado, eles registraram 49 novos casos. E isso causou uma crise, eles estão repensando as estratégias para fechar alguns locais e revendo as estratégias deles,
porque realmente existe o medo dessa segunda onda. Já aconteceu agora, final de semana, no início dessa semana, a gente começou a ver que tiveram novos casos na China, 100 mil novos casos em uma semana foram registrados na Índia, que não é que ela esteja passando pela segunda onda ainda, mas esses 100 mil novos casos foram colocados na conta da reabertura de shoppings, de igrejas, de lugares para cultos, enfim. Então, a reabertura tem que ser conduzida com muito cuidado. Mesmo nos Estados Unidos, que parece ter atingido um platô, assim, e está saindo dessa primeira onda, alguns estados que foram tocando a reabertura, como Texas, Califórnia, Flórida, já registraram mais casos e estão ali tentando segurar com medo de uma nova onda de infecções. O problema é grave mesmo. Camila Abrão, repórter de República da Gazeta do Povo. Obrigado, Camila. Até a próxima. Até a próxima. Terminando mais esse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas na TV Bandeirantes, na TV Cultura e também no SBT. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!